Amados irmãos, inicia agora o culto solene ao Senhor, aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Canoas. Nós saudamos a todos aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham pela internet através do nosso canal no YouTube e também através da Rádio Felicidade 90.3 FM. Que Deus abençoe a todos. O tema do nosso culto é: o Senhor se fez servo sofredor. O Senhor se fez servo sofredor, deixando sua glória e se esvaziando completamente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2, farei a leitura do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Teremos agora os nossos cânticos congregacionais.
Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Nós só estamos aqui porque Tu te esvaziou da Tua glória e viestes a este mundo cumprir com a vontade do Teu Pai, o nosso Pai. E por isso nós estamos reunidos aqui nesta manhã, porque a Tua graça infinita e imensurável trouxe redenção às nossas vidas. Trouxe-nos a vida que é vida de verdade, a vida eterna que há em Ti mesmo. Obrigado por isso. Que nós também possamos seguir, Senhor, o nosso caminho nesta vida, despojando-nos de toda autossuficiência, de toda autoconfiança, e venhamos depositar a nossa fé, a nossa confiança tão somente em Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que isto se concretize na nossa caminhada nesta vida. Esta é a oração que nós fizemos em adoração a Ti, ó verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor se fez servo sofredor, sendo desprezado pelo seu povo e até pela própria casa. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Farei a leitura apenas dos versículos 10 e 11, e você permaneça com a sua Bíblia aberta ainda no Evangelho de João, porque logo em seguida faremos leitura alternada no capítulo 7. Primeiramente, João, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora vamos para o capítulo 7, onde nós faremos uma leitura alternada do versículo 1 até o versículo 9. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos dos versículos pares. João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. O versículo 1 diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Meus irmãos, teremos um período de oração silenciosa agora, com interlúdio musical. Você esteja orando a Deus de forma silenciosa, rogando ao Senhor as suas bênçãos. Senhor nosso Deus, quando nós olhamos
para estas passagens que temos lido. E ali vemos que o Criador de todas as coisas, o autor da vida e da salvação, sendo rejeitado pelo seu povo e mesmo pela sua família, nós ficamos com o nosso coração contrito, constrangidos, porque nós, por vezes, temos seguido outros caminhos, buscando reconhecimento humano, buscando, Senhor, aplausos deste mundo, e às vezes não seguimos aquilo que o nosso Mestre nos ensina, aquilo que o nosso Mestre viveu, nós temos dificuldade de vivenciar. Portanto, nós rogamos nesta manhã, neste dia, Senhor, que Tu estejas conosco, nos ajudando em nossa caminhada, para que nós possamos levantar a nossa cabeça, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, cheios de esperança e confiança e certeza nele, fazendo a mesma obra que ele fez, seguindo, Senhor, os seus passos. Ajuda-nos, Senhor, para que também nós possamos ter o mesmo caráter dele, mesmo que ainda em formação, mas que isto seja, Senhor, o almejar da nossa vida aqui, o caráter de Cristo desenvolvido em nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos todos em pé cantar o hino de número 99, Louvor ao Redentor. Você que veio preparado com seus dízimos e as suas ofertas, este é o momento de você então se dirigir até o gasofilácio e aqui depositar a sua adoração, dízimos e ofertas. Hino 99, Louvor ao Redentor. Jesus, teu Rei, teu Salvador, morreu na cruz em teu lugar, e salvação te veio dar. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me seguiu-me sempre o Salvador. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Bendito dia quando enfim vi Cristo sobre a cruz por mim, vencido por tão grande amor, rende-me logo ao Salvador. Se sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Livre e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Venha uma vida descansar, Jesus te pode perdoar. A Ele entrega o coração, e Deus será o seu perdão.
Sentai-vos. O Senhor se fez servo sofredor, recebendo sobre si a ira de Deus e satisfazendo toda a lei. Oração pastoral agora com o nosso reverendo Daniel Alves. Vamos orar nesse momento, irmãos, e apresentar diante de Deus as pessoas que estão aflitas, os membros da nossa igreja que estão doentes, familiares, também a triste realidade que estamos vivendo no Brasil e no mundo e aqui no Rio Grande do Sul, de maneira muito especial, com pessoas enfermas, pessoas em busca de um leito. Vamos orar a Deus pedindo misericórdia e graça nesse instante. Bondoso Deus e Pai, recorremos a Ti em oração, pois Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que pode nos atender, nos acolher e mudar a nossa história. Temos vivido tempos complicados, tempos difíceis, e nesse instante queremos Te suplicar que o Senhor tenha compaixão do Teu povo, tenha compaixão da nação brasileira, tenha compaixão, ó Deus, do nosso estado do Rio Grande do Sul. Oramos, ó Deus, pelas nossas cidades aqui do entorno da capital Porto Alegre, que acabam recebendo pessoas do interior, hospitais superlotados, profissionais de saúde cansados. Em meio a tudo isso, voltamos nossos olhos aos céus e clamamos pela Tua intervenção. Tenha misericórdia de nós, ajude nossos governantes e todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que possam cumprir com o seu papel de maneira sábia, prudente e que traga benefício para toda a sua gente. Abençoe, Deus amado, as pessoas que estão enfermas nesse exato momento, com dores no corpo, com dores também na alma, com problemas que ultrapassam os do coronavírus. E sabemos que só Tu podes solucionar esses problemas e trazer esperança aos corações. É por isso que nesse momento pedimos a Tua intervenção e a Tua graça sobre nossa vida, sobre nossas cidades, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na semana que antecede a Páscoa e gostaríamos de trazer uma mensagem alusiva a isso. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria de fazer referência ao nosso credo apostólico. Não é uma oração, nem uma reza, mas é uma declaração de fé. Se alguém lhe perguntasse, no que você crê? Então você poderia responder. Eu peço que você responda comigo, se souber. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O que o credo apostólico, que é o resumo da fé cristã de todo o mundo, desde os primeiros séculos até os dias atuais. Aqui está o resumo, o credo que foi desenvolvido com as três pessoas da Trindade, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito. Quando faz referência ao Filho, é exatamente onde nós temos uma maior quantidade de informações. E quando fala sobre Jesus Cristo, lá diz que ele foi crucificado, morto, sepultado e desceu ao Hades. E depois ressuscitou ao terceiro dia. O que significa essas três expressões seguidas? Crucificado, morto e sepultado, e depois essa quarta, desceu ao Hades.
Hoje eu quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu com Jesus e por que ele precisou ser crucificado, morto e sepultado, e o que significa desceu ao Hades nesse sentido. Quero convidá-los a meditarmos no texto de Isaías, capítulo 53. Abra sua Bíblia, por gentileza. Você que nos acompanha também à distância, se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Se está sem Bíblia, atente para a leitura que farei de Isaías, capítulo 53. Na verdade, a referência ao capítulo 53, mas eu vou ler um pouquinho antes, 3 versículos antes, porque nós temos aqui um grande poema, que é um hino triunfal de 5 estrofes, de 3 versos cada uma dessas estrofes. E a primeira está no capítulo 52, do 13 ao 15. Então vamos ler a partir do 52, 13. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes dei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Enquanto acompanhamos as notícias tristes dos hospitais do nosso país, que estão superlotados e pessoas sofrendo, e na verdade isso não é simplesmente por causa dessa fase nossa de pandemia, mas sempre tivemos hospitais lotados e pessoas com fortes dores, pessoas com vários problemas, correndo para lá, em busca de alívio às suas angústias. E eu fico pensando, o que é que dói mais? Aqueles dias mais tensos de quem foi, por exemplo, contaminado com coronavírus, ou aquele que está vendo, que nem está lá, mas está vendo seu filho ou seu pai
tendo que ser entubado. Qual é a dor que dói mais? Você já parou para pensar? Qual é a pessoa que sentiu mais dor? Você quando teve ou a outra pessoa quando disse que teve? Qual é a dor que dói mais? Dor de dente ou dor de cabeça? Dor de cólica ou ânsia de vômito? Se você tivesse que me responder, o que dói mais? Dor nas pernas ou dor na coluna? Pedra nos rins ou hemorroides? Quem sofre mais? Quem tem pressão alta ou pressão baixa? Quem tem ferida na perna ou ferida no braço? Qual é a dor que dói mais? Certamente é aquela que você sente. Você vai sempre dizer, o que está doendo mais é aquela que eu estou sentindo. Ou quando você já passou por isso e você vê o outro padecendo, você fala, está doendo, eu já passei por isso. Está com pedra nos rins? Meu Deus, me dói só de lembrar quando eu tive isso. A pessoa está faltando ar? Meu Deus, eu sei o que é isso, eu passei vários dias assim. Então, quando você passa por uma experiência, você até sabe um pouco mais. Mas como descrever a dor dos outros se nós não passarmos por ela? Nesse sentido, nós nunca saberemos o quão doloroso foi para o nosso Senhor suportar a cruz em nosso lugar. Porque nenhum homem em toda a história passou por aquilo que ele passou. Como saber o quanto aqueles escravos doeram em suas mãos? Como saber o peso que estava sobre os seus ombros na cruz, e principalmente o peso dos nossos pecados? Na cruz, nosso Senhor entoou um hino de 7 estrofes, fáceis de repetir, mas impossíveis de serem vividas por um simples mortal. E nesse texto aqui, nós temos Isaías descrevendo o servo sofredor. Parece até que alguém estava ao pé da cruz, escrevendo o que visualizava. Mas a grande verdade é que Isaías escreveu isso quase 600 anos, aproximadamente, antes disso tudo acontecer. Mas parece que ele estava ali, descrevendo os sofrimentos do servo sofredor, do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Isaías 53 é um dos mais conhecidos de Isaías. E, embora a gente sempre chame Isaías 53, essa história que está escrita por ele como um hino de 5 estrofes, começa no 52, a partir do verso 13. E é um hino do sofrimento de nosso Senhor, de 5 estrofes, 3 versos, e em cada um deles nós temos aspectos importantes para a gente compreender o que estava acontecendo com o nosso Senhor quando aparece aqui de 3 em 3, e algumas lições que a gente pode tirar. A primeira estrofe, versos 13 a 15, Yahvé fala, é Deus quem fala, e ele mostra como ele contempla todo o sofrimento de Jesus Cristo, ou todo o sofrimento do Messias. E ele diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência. Ele começa a revelar a grandeza desse seu servo aqui colocado. Algumas vezes nós chamamos sofrimento vicário, né? O que é um vicário? É aquele que faz as vezes de outra pessoa, é aquele que substitui. Então Jesus, como nosso substituto na cruz, como é que Deus via isso? Deus via que ele seria exaltado, elevado e muito sublime. Ou seja, toda a obra da cruz é vista por Deus. Deus falando, eis que o meu servo vai ser assim. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser exaltado, ele vai ser elevado e será muito sublime. Ele agirá com prudência. Você fica pensando, o que será que está por vir? A visão de Deus sobre a morte na cruz, sobre os sofrimentos de Cristo, ela é gloriosa. Através dos seus sofrimentos, ele será elevado, exaltado e será muito sublime. Observe algumas coisas que são destacadas sobre ele. Como pasmaram muitos à vista dele, ou seja, as pessoas olhavam e percebiam que ele estava desfigurado mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a qualquer outro dos filhos dos homens. As pessoas pasmaram diante daquilo que ouviram, ou que agora vão perceber eles mesmos.
O verso 15 diz: então, assim causará admiração às nações. Literalmente o texto hebraico dá a ideia de borrifará sobre as nações, aspergirá seu sangue sobre as nações. Os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não foi anunciado eles vão ver, e aquilo que eles nem ouviram eles entenderão. Só de contemplar Cristo eles ficarão boquiabertos, eles ficarão maravilhados. Essa é a visão que Deus dá desses acontecimentos. Triunfo através da cruz. Essa é a visão divina. O eterno Deus será exaltado, mas através da sua humilhação, através de sua prostração, e depois Deus o levantará e o exaltará. Ao contemplar Cristo na cruz do Calvário, como é que você o imagina? Como um coitado que está lá, como um fraquinho, como alguém que não tinha o que fazer e prenderam ele injustamente? É mais um injustiçado nesse mundo? Não. Deus olha e Deus fala: eis aqui o meu servo, agindo de forma prudente. As pessoas vão contemplar e elas vão entender. E quando virem ele, através de sua obra, as pessoas serão atraídas a ele. Essa é a primeira parte que ele nos descreve. Depois, os versos de 1 a 3, agora entrando no próprio capítulo 53, o profeta fala. Primeiro nós tivemos a visão humana, agora é a visão... primeiro nós tivemos a visão divina, Deus vendo. Agora o profeta declara como que ele via. Observe, quem creu em nossa pregação, ou quem creu na mensagem que nós ouvimos, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, a salvação do Senhor, a quem foi feito isso? Quem acreditou nessa nossa mensagem? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz de terra seca? Não é uma coisa muito bonita para você botar num quadro, mas imagine uma raiz de terra seca para tentar descrever a aparência dele. Não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas beleza nenhuma havia que nos agradasse. Os homens eram cegos diante da beleza de Cristo. A mensagem era desacreditada, as pessoas olhavam e não percebiam nada, tinham desprezo por aquilo, os homens não enxergavam beleza nenhuma ao olhar para ele. Ele foi desprezado. Olha o que diz o verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É interessante que Jesus Cristo foi desprezado pelos seus. A Bíblia diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E nem na sua própria casa ele era acreditado. Seus irmãos duvidavam dele. E no capítulo 7 de João já nos fala sobre isso. Tiago ficou cético a vida inteira. Tudo indica que só veio se converter depois da ressurreição. E assim muitas outras pessoas, os da sua época, nenhum deu crédito a ele. Ele era desprezado, rejeitado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Se tem alguém que sabe o que é sofrer, como eu disse no início, se alguém estiver contando o sofrimento dele assim, dizendo: rapaz, olha, eu passei por uma situação assim, 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 puxa, deve ter sido difícil, viu? Tu nem imagina. Jesus é aquele que sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, o que é sentir dor profunda. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, as pessoas olhavam assim e falavam: não, está demais. Como você vê assim, por exemplo, alguém maltratando outra pessoa, você fala: não quero nem ver isso. As pessoas olhavam de lado, eles não queriam ficar vendo, era desprezado e não fizemos caso. Ninguém foi lá também para dizer: não, é ele a pessoa que eu amo, é a pessoa justa, é correta. Não, deixa fazer o que quiser. Não quero nem ver isso aí. Ele foi desprezado, como se fosse um Zé Ninguém. E ali assim foi deixado de lado. Como é que você se sente, você aqui agora, ao saber que um justo estava morrendo em seu lugar? Como é que você olha para toda essa realidade? Você vira o rosto? Você olha e se sente constrangido quando você percebe que Cristo esteve pendurado na cruz do Calvário, foi desprezado pelas pessoas o tempo inteiro? Como é que você se sente ao saber de tudo isso? Como é que você se sente ao pensar que se você estivesse vivo naqueles dias, você estaria fazendo parte da mesma multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o?
ou a mesma multidão que alguns dias antes, estava dizendo: Hosana, o que vem ao filho de Davi. Pessoas que não sabem o que querem, o que é certo, o que é errado, e que por causa delas é que ele estava sofrendo. Agora, a partir nos versos 4 a 6, nós temos aqui Isaías confessando. A primeira palavra que ele usa é certamente. Ele confessa. E o que ele diz então? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, literalmente, ele levantou sobre ele mesmo as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as doenças que existem no mundo são consequências de um mundo caído em pecado. E o que é que Cristo veio fazer na cruz do Calvário? Ele veio pegar todas as doenças, todas as enfermidades e tomou elas sobre si. Se pelo pecado que entrou com Adão, todo mal veio a esse mundo, com a vinda de Jesus e sua morte na cruz, todo mal será tirado. Ele veio para carregar isso, para arrancar isso uma vez por todas. E aí ele diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe como é que Isaías confessa, como se colocando no mesmo lado? Ele diz: e nós o reputávamos. A gente olhava para ele e fala: pá, Jesus sofreu, não foi? Pá, como que terrível, olha o que fizeram com ele. Ai, que coisa triste, né? Como é que pode uma coisa dessa? E você está meio que contemplando assim com peninha, dizendo: isso é um aflito, coitado, ferido de Deus, é oprimido. Só que Isaías fala: olha, você não percebe nem o teu comentário, porque tu está comentando sobre ele, é um aflito, coitado, mas na verdade, olha o que ele diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O que está acontecendo ali com ele, ô cego, que não consegue entender, o que está acontecendo com ele ali é que ele está no teu lugar. Você já parou para pensar em você chegando em sua casa e tem um monte de gente escavando assim, um monte de terra, você está cansado, aí você fala: o que vocês estão fazendo aí? Essa hora, o povo tudo escavando ali assim, você fala: é que teu filho está ali embaixo dos escombros. O que você faria de imediato? Você largava tudo e, meu Deus do céu, é mesmo, ia correr ali. Porque até aquele momento você não percebia que aquilo tinha a ver contigo, que tinha a ver com uma pessoa sua. As pessoas olhavam para Jesus assim, elas nem estavam aí, olhavam no máximo e diziam: é um aflito, coitado, o que será que aconteceu? Tudo contra ele. E aí, como alguém dissesse: rapaz, era para ser você ali, ó. Ele está te substituindo, era para ser você no lugar dele. Ele foi traspassado, literalmente traspassado aqui, a ideia de ser furado, cortado, atravessado, mas o hebraico dá a ideia de que ele foi profanado, ele foi poluído, ou seja, o pecado está sobre ele, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, não era iniquidade dele, é como se os nossos pecados, os seus pecados, todos eles, todas as coisas que você já fez de errado, que vai fazer, todos os nossos pecados, estava cobrindo ele. Aí agora você entende porque é que lá na cruz o Senhor olha e sente o peso do seu pecado e brada: Deus meu, por que me abandonaste? Como é que pode? O que nos afasta de Deus? É exatamente o pecado que nos distancia de Deus. Só que Cristo nunca pecou, mas nesse momento ele está envolto com o nosso pecado. E isso era tão pesado sobre ele que ele sentiu dores infernais. E é isso que quer dizer para nós o credo apostólico quando cita que ele foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Na verdade, ele não desceu ao inferno. O inferno veio à cruz, porque o inferno é a ira de Deus. A ira de Deus caiu toda sobre Jesus Cristo, enquanto ele estava ali, ele foi traspassado, não pelos seus pecados, mas pelas nossas transgressões, e ele foi moído, literalmente, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, você está hoje em paz, não está? Mas para você ter paz, ele teve que sofrer, o castigo estava sobre ele, você foi o beneficiado, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você tem irmão e alguma vez seu pai ia dar uma surra em você e de repente ele não percebeu que quem errou foi seu irmão ou sua irmã, e ele levou a surra no seu lugar, você fala: ufa, que bom que você que sofreu no meu lugar. E aí fala: você não está ardido, você não sentiu nada, e o castigo para você estar se sentindo bem é que o teu irmão, que não merecia, sofreu no teu lugar.
E ele está lá todo dolorido agora. Você não me falou nada. Só que Jesus fez isso voluntariamente. Ele recebeu o castigo em nosso lugar. Era para a ira de Deus vir sobre nós, nos destruir, nos enviar para o inferno, nos condenar eternamente. E o que aconteceu? Isso caiu sobre Jesus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E ele diz ainda mais no verso 6, e final do verso 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, enquanto ele estava sendo destruído, maltratado, as suas mataduras ou as suas feridas, as suas chagas estavam ali sobre ele, a gente sendo curado. A nossa doença tirada e colocada sobre ele. O nosso pecado que merece a condenação, não caindo sobre nós, mas caindo sobre ele. E aí ele diz, e nós andávamos desgarrados como ovelha, ou seja, não era um monte de gente boazinha, que estava todo mundo procurando fazer o bem, cidadão de bem. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Não, ali é um homem de bem, uma pessoa de bem. Você pode até usar isso para tentar separar um homem trabalhador de um bandido, mas diante de Deus, nenhum de nós somos homens de bem. Todos somos pecadores, depravados. E se não existe muita malignidade na sua vida, filho, dê graças a Deus que isso é graça comum de Deus. É Deus te freando, mas você tem potencial para ser o pior homem que existe na face da terra, a pior mulher que existe na face da terra. Se existe gotas de bondade na sua vida, é pura graça. Mas o potencial do ser humano é para isso aqui, é para se desgarrar, é para cada um correr e se perder de uma forma diferente. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na cruz, Jesus foi esmagado, pregos, coroa, açoites, mas não foi isso que o matou, e sim o nosso pecado que estava sobre ele. Foi o seu pecado que estava sobre ele. E hoje, se nós podemos ter paz, é porque o castigo veio sobre ele. E é por isso que nós, como Isaías, também devemos confessar, professar nossa fé. Certamente, ele morreu na cruz para me salvar. É por isso que Paulo, de forma emblemática, ele diz que fiel a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele entende, isso foi para mim. Versículos 7 a 9 agora, nós temos a quarta estrofe. Observe o sofrimento desse servo. Nós vamos agora para o lugar do sacrifício, onde aquele o cordeiro da expiação, cordeiro expiatório, era morto, seu sangue derramado para expiar o pecado dos outros. Olha o que ele diz. Ele foi oprimido e humilhado, foi menosprezado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, ele foi levado para ser abatido. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vão tirar a lã toda, o tosqueador vai tosquear a ovelha inteira, e ela não diz nada, ela fica quieta ali, ou seja, iam fazer o que fizeram com Jesus, mas ele ia permanecer ali, oprimido, pressionado, menosprezado, mas sofreu calado, como uma ovelha que foi levada para o abate. Por juiz opressor foi arrebatado, ou seja, ele foi tomado e julgado de maneira injusta, essa é a ideia. E de fato, Jesus foi tomado e julgado, restrições ali por Pilatos e Herodes. E aí ele diz, e da sua linhagem, quem dela cogitou, ou seja, da sua descendência, ninguém parou para pensar quem ele era. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. A palavra cortado aqui significa foi morto. Ele foi morto, ele foi tirado da terra dos viventes. E a razão disso é por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. As feridas de Cristo não pertenciam a ele. Ele estava nos substituindo. Ele estava sofrendo em nosso lugar. Ainda no verso 9 ele diz, designaram-lhe a sepultura com os perversos, ou seja, ele morreu ao lado de 2 bandidos, mas com o rico esteve na sua morte. É por isso que a Escritura afirma que um homem tinha um sepulcro novo, Mateus capítulo 27, chamado José da Arimateia, e ele então providenciou, esse homem rico, providenciou
um sepulcro novo onde Jesus pudesse ser colocado. Posto que nunca fez injustiça, não houve pecado nenhum na vida de Jesus, nem dolo algum se achou em sua boca. Ninguém tinha nada para lhe acusar. Ele está sendo morto porque falou isso. Imagine hoje em dia que as pessoas pegam as palavras que são ditas em um pronunciamento e todo mundo agora faz uma notícia só com a frase, arranca do contexto. Aí pega uma frase de Jesus para tentar condenar ele. Nenhum dolo se achou em sua boca, nenhum pecado se achou em suas palavras. Ele jamais cometeu qualquer iniquidade. O sofrimento dele não foi em vão, ele fez tudo o que fez por amor ao seu povo. As transgressões do seu povo é que o levou a fazer isso. Como é que você se sente sabendo que, por sua causa, outra pessoa sofreu? Como você se sente ao pensar agora que o teu pecado é que estava sobre Cristo e quando Deus estava esmagando, era para estar esmagando, era você. Era para estar condenando você. Era para estar mandando fogo do inferno sobre você. Mas a ira de Deus caiu toda sobre Cristo. Quem sabe você olhe para tudo isso e sinta tristeza agora. Não sinta tristeza agora não, sinta tristeza na próxima vez que o pecado te chamar, na próxima vez que você se sentir tentado a viver distante de Deus. Você lembra assim, toda vez que você se sentir atraído pelo pecado, foi por causa disso, desse pecado, que ele sofreu e que ele morreu. Meus irmãos, vamos para a última parte agora do texto. É o clímax, é a conclusão de tudo, versos 10 a 12. O resultado dos seus sofrimentos. Diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Parece estranho, mas o texto diz que o Senhor se agradou. Como assim, pastor? Alguém se agrada de ver o outro sofrer? Literalmente, Deus teve prazer em esmagá-lo. É isso que o texto está dizendo. O fazendo enfermar. A ideia de fazer enfermar é deixar ele todo dolorido. Não é que Deus tinha prazer na dor, mas ele teve prazer porque ele estava ali se entregando. Olha o que ele diz: quando der ele a sua alma pela oferta, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele estava entregando a sua alma. Jesus Cristo não estava ali porque pegaram ele de passagem, trituraram ele, esmagaram ele, agora sofre aí. Não, ele veio para isso. Isso agradou o Senhor, saber que tudo o que estava sendo feito era conforme o seu plano divino. E o próprio Jesus afirmou isso em João capítulo 10, versos 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandamento, ou esse mandato, recebi de meu Pai. Ele se deu por nós. Ele quis fazer isso em nosso lugar. E isso trará como resultado o quê? Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu sei que toda vez que você faz uma coisa bem feita, por mais que você tenha sofrido, não dormido direito, por mais que você tenha se privado do sono, da alimentação, até de dores, depois que conclui, você fala: olha aqui o fruto do meu penoso trabalho. Todo mundo fica satisfeito. Mas o de Jesus, que sofreu mais que todos, ele olha para tudo isso, ele fica satisfeito. Por quê? Porque o meu servo, o justo, referência ao Messias, com o seu conhecimento ou com o seu amor, justificará a muitos. Ele justificará a muitos. É isso que Paulo trata em Romanos capítulo 4 até o capítulo 5, mostrando que nós fomos justificados pela fé. A justiça de Deus nos foi imputada. Ele nos justifica. Aquilo que ele fez em nosso lugar, agora Deus, ao invés de nos condenar e mandar para o inferno, é como se ele se apresentasse: Senhor, lembra, eu paguei o preço dele, ele se aí está quit, ele não tem dívida mais com ele não. Não, cadê as dívidas? Foi aquelas que eu paguei lá na cruz. Ele não justificará a todos. O texto diz claro que é a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí o verso 12 diz: por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, ou seja, tem muita gente que recebe essa salvação, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado
com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele nos justifica, Ele é o nosso intercessor, é Ele quem o tempo inteiro media a nossa situação diante de Deus. Deus, quando olha para nós, não vê mais esse miserável pecador que você e eu somos, mas Ele olha para aqueles por quem Ele sofreu, e Ele olha para essas pessoas vendo Jesus Cristo. E essas pessoas não recebem condenação mais. O que fazer diante desse Cristo que nos amou, que se colocou em nosso lugar, que renunciou a tudo, toda a glória que tinha, para vir assumir a nossa natureza humana e para sempre estará assim? Como você responde a tudo isso? Ele foi rejeitado, desfigurado, desprezado, foi cuspido, esbofeteado, açoitado, crucificado por amar pessoas como eu e como você. Ele levou sobre si o seu pecado, ele foi moído, esmagado, humilhado, oprimido, literalmente exprimido, foi cortado da terra dos viventes, por amor a você. E você, por amor a Ele, o que fará? Como responder a essa demonstração do servo sofredor? Deus olhou para tudo isso, no início aqui, e Ele viu que era algo glorioso. E nós, quando olhamos agora para esse quadro completo do Cristo expiando o nosso pecado, a única resposta que nós podemos ter é arrependimento e fé. Olhar para tudo isso, nos arrepender dos nossos pecados, pois aquele que foi elevado nos atrai. Ele nos atraiu para junto de si. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Humilhe-se diante de Deus. Peça a Ele que mude a sua vida. Peça a Ele que lhe dê força para vencer o pecado. Você não quer mais viver entregue para o pecado, mas quer viver em paz com o seu Deus. E você deve ser grato, porque o castigo da paz que você tem hoje estava todo sobre Ele na cruz do Calvário. Não há, meus irmãos, uma resposta mais digna do sacrifício de Cristo em nosso lugar do que nos rendermos aos seus pés, derramarmos nossa alma, como Ele se entregou por nós, assim também devemos fazer. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos ajude para que nós consigamos contemplar a beleza do servo sofredor, vivendo pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Vamos, em pé, nesse momento, entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar essa verdade de Isaías, capítulo 53. O Senhor se fez servo sofredor, revelando o seu amor redentor ao seu povo pactual. Foi por amor a mim e a você. Não foi por todos, nem todos conseguem perceber isso, mas Ele abriu nossos olhos e nós podemos louvar a Ele de todo o coração. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não nos desvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos orar nesse momento. Queria que você pudesse colocar seu coração diante de Deus em oração agora. É hora da sua resposta. Como responder a tamanha demonstração de amor? Cristo sofreu em seu lugar. Era para ser você ali. E Ele assumiu o seu lugar na cruz. Responda a Ele agora. Arrependa-se, confesse a Deus seus pecados. Implore a Ele o seu perdão. Peça a Deus que transforme sua vida e faça de você um verdadeiro servo de Deus, alguém que vai viver agora para proclamar o amor redentor de nosso Salvador. Senhor nosso Deus e Pai, nos prostramos diante de Ti nesse instante, reconhecendo que ninguém nesse mundo seria capaz de demonstrar tamanho amor por miseráveis pecadores como nós. Certamente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor carregou sobre si os nossos pecados. E por nossa causa, por causa das nossas transgressões, o Senhor se entregou voluntariamente, amorosamente. Nos sentimos constrangidos, ó Deus, em nosso coração, por tamanha graça, por tamanha misericórdia, por tamanha bondade revelada a nós. E que nós possamos, ó Deus, responder isso dia após dia, vivendo para Ti, vivendo pela fé no Filho de Deus, crendo no Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a assim viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.